Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar com você sobre tomada de decisão. Você se considera uma pessoa racional ou mais emocional na hora de tomar uma decisão importante? Neste vídeo eu quero te falar tudo o que a ciência tem dito sobre tomada de decisão e o que é importante nós sabermos para de fato caminharmos na direção de decisões mais assertivas. Fique comigo neste vídeo. Primeiramente, eu quero te falar que muitas pessoas se cobram quando se refere à tomada de algumas decisões. Alguns jovens se cobram por decidirem questões importantes desde cedo. Para a ciência, o cérebro realmente amadurece a partir da segunda década de vida e, de fato, ele termina sua configuração aproximadamente entre 23 a 25 anos de idade. Isso quer dizer que até esta idade, o cérebro não está totalmente maduro, principalmente numa região importante que é o lobo frontal, o córtex pré-frontal, que é responsável por questões importantes como, por exemplo, a tomada de decisão, estratégia, planejamento. Todas essas questões mais refinadas, tomadas de decisões que envolvem um pensar, uma reflexão maior, estão envolvidas com o córtex pré-frontal, que de fato termina sua configuração por volta desta idade, 25 anos. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que se você está assistindo esse vídeo e você tem próximo dessa idade ou ainda não atingiu essa idade, não se preocupe, talvez a sua tomada de decisão ainda não seja tão assertiva como você espera. E isso pode ter sim relação com esse desenvolvimento neurológico que o seu cérebro ainda está adquirindo e amadurecendo. E também é importante nós entendermos isso, porque no passado provavelmente já tivemos algumas decisões que não foram assertivas, e isto pode ter relação com este amadurecimento cerebral. Mas afinal, o que é mais importante? Ser mais racional ou mais emocional diante de uma tomada de decisão? E eu te falo que nós deveríamos sempre perguntar em que contexto, quando e como. Essas perguntas são importantes porque em algumas situações é sim importante que nós tomemos uma decisão mais emocional. Quando estamos frente a um perigo, frente a uma possibilidade de uma ameaça à nossa vida, se tivermos que tomar uma decisão mais refletida, às vezes a nossa própria vida estaria em risco. Quando precisamos tomar decisões mais emocionais, muitas vezes essas decisões nos protegem de um perigo maior eminente. Portanto, toda vez que formos falar em tomada de decisão, vai ser importante nós avaliarmos o contexto para entendermos qual estratégia melhor utilizar. Mas é claro que a ciência já comprovou que na maioria das vezes nós decidimos de forma rápida e automática. Nós utilizamos um sistema no nosso cérebro que é de fato automático e tem a ver com as experiências passadas, com aquilo que nós passamos, com todas as informações que o nosso cérebro adquiriu e por isso, de forma muito automática e simplificada, o cérebro muitas vezes toma essas decisões. O que nós vamos aprender agora é que o cérebro em alguns momentos pode nos enganar e com isso a gente pode tomar algumas decisões de certa forma irracionais. E isso às vezes pode fazer com que tenhamos alguns prejuízos. Por isso, fique de olho agora nessas informações que eu vou te trazer com relação às tomadas de decisões que às vezes nós tomamos de modo mais automático e irracional. E o que é de fato algo racional? Algo racional é algo baseado numa lógica, numa verdade, que envolve o uso da razão. Mas na vida real é muito difícil nós avaliarmos se as nossas decisões são de fato baseadas na racionalidade. Eu vou te dar um exemplo básico, que é jogar na Mega Sena. Muitas pessoas acreditam que é mais fácil você pegar o dinheiro que você joga na Mega Sena e jogar no vaso sanitário e puxar a descarga. Isso seria mais racional do que de fato você pegar o seu dinheiro e jogar na Mega Sena. Porque se você for observar, existem alguns riscos no que se refere ao seu deslocamento até o local que você vai jogar na Mega Sena,
ao tempo que você vai despender para jogar na Mega Sena versus a possibilidade de você ganhar de fato na Mega Sena. Haja vista esse pensamento bem racional, valeria mais a pena você descartar o seu dinheiro. Mas é claro que na prática nós não fazemos isso. Às vezes também tomamos decisão porque nos auto-enganamos. E eu quero te falar que existe uma vantagem biológica nas pessoas muitas vezes se auto-enganarem. Quando, na verdade, nós tomamos decisões e nos auto-enganamos, esse auto-engano faz com que a gente muitas vezes se valorize mais, enxergue os nossos aspectos de um ponto mais positivo. Isso quer dizer que a maioria das pessoas se situa a si própria acima da média em algumas coisas referente aos seus talentos e habilidades. Outro erro de tomada de decisão é que às vezes nós pegamos uma situação específica e essa situação nós tomamos como algo de regra para toda uma outra situação que nós vamos decidir. Vamos pegar o exemplo da Mega Sena novamente. Vamos pensar que nós temos que jogar 5 números na Mega Sena e eu te proponho os números 10, 18, 30, 50 e 62. Ou eu te proponho os números 1, 2, 3, 4, 5. Qual desses dois você escolheria para jogar? Qual desses dois grupos de números você escolheria? Provavelmente você escolheria o primeiro. Mas se você for parar para refletir, a chance de você ganhar na Mega Sena com os primeiros números ou com o grupo dos segundos números que eu falei para você é a mesma. Outro erro de tomada de decisão que nós fazemos, outro viés que nós tomamos é uma questão de comparação. Nós tendemos a interpretar uma situação ou tomar uma decisão a partir de uma primeira impressão. Então, realmente, aquele ditado de que a primeira impressão é que fica, ele faz sentido quando o assunto é tomada de decisão. Isso quer dizer que nós começamos o processamento da informação a partir de certo ponto de referência e isto vai influenciar todo o resto. Outra questão importante é que as nossas decisões são muito avaliadas pela forma como o problema é enquadrado. Eu quero te dar um exemplo prático aqui. Imagine que você precisa dar uma nota a este problema que eu vou te contar. Você precisa dar uma nota de 0 a 10 para o efeito de uma medicação a um determinado tratamento, para uma determinada doença. E eu te falo o seguinte problema. Você tem 100 pacientes e desses 100 pacientes, 70 pacientes melhoraram com o uso dessa medicação. Qual a nota você daria para este tratamento, para esta medicação? Pense aí com você que nota você daria. Escreva aí se possível. E agora eu te falo o mesmo problema de modo diferente. Você tem 100 pacientes e desses 100 pacientes, 30 pacientes não melhoraram com o uso desta medicação. Qual a nota você daria para esta medicação? Perceba que é o mesmo problema, porém nós enquadramos ele de modo diferente. E simplesmente o fato de enquadrá-lo de forma diferente faz com que as pessoas avaliem o problema e tomem decisões também de forma diferente. A maioria das pessoas acaba dando uma nota maior no primeiro problema que é citado e a nota é diminuída quando nós falamos da maneira como eu falei anteriormente, dos 30 pacientes que não melhoraram com a medicação. Bom, todos esses vieses, todos esses pontos que eu te trouxe é para mostrar que, de fato, muitas vezes as nossas decisões são irracionais. E o que é importante você, então, aprender e saber diante disso? É muito importante que você consiga avaliar que algumas decisões nossas são irracionais e que, de fato, você consiga se propor a pensar sobre as suas decisões. Mais importante do que ficar preocupado em não tomar decisões porque você quer sempre acertar nas suas decisões, é você ter a capacidade de refletir sobre as suas decisões, tentar melhorar e reavaliar a tua tomada de decisão. Talvez esse processo de adaptação com relação à decisão seja muito mais importante do que você ficar preocupado em tomar uma decisão com êxito. Lembrando que todo o processo de tomada de decisão vai envolver um risco. Você pode sim ter maiores probabilidades, mas saiba que toda decisão envolve um risco. E este risco sempre vai ser melhor você correr do que você ficar numa inércia, do que você de fato não se posicionar e não tomar decisões
pelo medo de errar ou pelo medo de não ser assertivo. Bom, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para te inscrever. Nós temos vídeos todas as terças e sextas aqui no canal. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima!